meu nome é Cristiano Magno, sou cartunista há 18 anos. O meu motivo de estar aqui é passar para vocês uma técnica de cartoon, tá? Deixa eu falar um pouquinho fiz umas anotações aqui, falar um pouquinho do cartoon, da caricatura dentro do cartoon e falar também sobre a caricatura, ok? Como eu tinha mencionado, meu nome é Cristiano, sou cartunista há 18 anos, tenho 40 anos, sou aqui de Barueri. E vou passar para vocês aí essa técnica aqui do cartoon, que é um desenho de humor, tá? É uma representação gráfica de uma maneira mais fácil assim para você olhar o foco visual do desenho e aí passa a comunicação visual muito mais fácil, tá bom? Aí com esse trabalho dá para você usar ele em jornal, em revista, histórias em quadrinhos e aí etc, tá bom? E vou mostrar para vocês aqui alguns desenhos que eu tenho que está dentro do cartoon. Vou mostrar para vocês aqui minha assinatura Magno, tá? São algumas ilustrações que eu fiz em preto e branco, ok? Feita no nanquim. Mas eu vou mostrar um passo a passo, porque antes da gente fazer o trabalho do cartoon, a gente tem que tem que passar pelo processo do desenho artístico, tá? O desenho básico, tem os materiais certos, tá? Eu trouxe aqui uma linha de materiais aqui, isso é um material básico para a gente iniciar um cartoon, tá bom? Mas vamos usar aí um lápis HB, é um lápis bem fraquinho para usar como esboço. Depois tem a linha B, que é uma linha macia, para a gente fazer a parte da modelagem do desenho, para depois fazer a arte finalização. Eu estou usando aqui um lápis da linha Crayon, que você pode usar. A pessoa pode estar arte finalizando o desenhista está modelando o desenho como se fosse uma caneta, né? Mas no caso aqui o lápis, né? Para fazer um sombreamento. E algumas canetas aqui, tá? Lembrando que o cartoon, eu até anotei aqui, eu fiz um breve resumo do que é o cartoon, a caricatura e a charge, tá? Eu vou falar bem rapidinho aqui. A descrição do cartoon. Cartoon é um desenho humorístico, né? Divulgado geralmente em jornais, revistas, hoje, nos dias atuais, em mídia online. Tá? É um desenho que passa uma sátira, né? Humor. No caso, o cartoon. Lembrando do cartoon, quando se fala em cartoon, você pode lembrar de um desenho da década de 80, década de 70, 80, 90, vamos colocar aí um personagem que eu gosto muito, o Pica-Pau e os Flintstones, são os desenhos que eu sou apaixonado, né? Que eu assistia muito na minha infância aí. E agora vamos falar um pouquinho mais sobre dentro do cartoon, a caricatura. Caricatura é um personagem da vida real, né? Você pegar alguns traços marcantes da pessoa e você dá uma estilizada. Por exemplo, eu tenho esse nariz grandão aqui, essa sobrancelha forte, ativa, a barba. Então eu vou buscar alguns traços da caricatura no meu traço real, mas eu vou estilizar alguma coisa. Vamos supor, no meu caso é a barba, o nariz, né, a sobrancelha, né? E esse é o desenho da caricatura. E aí tem agora a charge. A palavra charge ela vem do atirar, né? Vem do francês, a origem. Significativa carga. Ou seja, exagerar traços do caráter de alguém ou de algo para tornar burlesco. Não sei o nome dessa palavra, mas aqui anotei. É muito utilizado em críticas políticas e outros, tá? Mas dentro de tudo isso está dentro do cartoon. O cartoon, a caricatura
a caricatura ela está dentro do cartoon, a ilustração, o quadrinho está dentro do cartoon, tá? E colocando também o quadrinhos, mas o principal foco para a gente começar o cartoon, a gente tem que ter o básico do desenho, tá? Aí voltando lá que eu estava falando sobre os materiais, tá? A gente aqui, eu trouxe aqui a variedade de materiais, ó. Lápis HB, o lápis 2B, um lápis crayon, tá? Para você fazer alguns detalhes do desenho. E o principal que eu mais gosto de usar é uma tinta nanquim, pode ser um nanquim escolar, tá bom? Que é um nanquim baratinho, mas é um semi-profissional. Para você usar, no caso do desenhista, querer usar o nanquim, usar uns pincéis, legal, tá? Esses pincéis são baratinhos, mas ele dá um resultado profissional no desenho, tá? É um pincel fininho, tá? Eu não sei as medidas exatas dele, mas aqui eu separo por pequeno, médio e o grande, tá? O pincel. E tem outros aí também, a finalidade deles, tá? Para a gente apontar o lápis, geralmente o pessoal usa o mais conhecido é o apontadorzinho, mas eu gosto de usar o estilete no lápis, tá ok? E uma borrachinha macia, tá? Pra gente, não pode ser aquela borracha muito dura. A borrachinha macia, ela facilita muito bem na hora que você faz o esboço do desenho, e aí você dá aquela apagadinha, ela não rasga, não danifica a folha, tá bom, gente? E aí eu vou mostrar aqui breve para vocês um passo a passo que eu fiz de uma ilustração. Eu peguei a foto, uma foto real da ilustração. Essa é a foto real da ilustração, é como se fosse um retrato falado. Aí eu começo a fazer uma estilização através do cartoon, indo para a fase caricatural. E depois eu vou dando estilização para o desenho até chegar nesse nível aqui, ó, que é o nível 3 mais estilizado, tá? Só que assim, o desenho, em geral, tudo na vida é infinito. A gente, como eu mencionei antes, ao tempo de trabalho e idade, eu estou com 39 anos, 40 anos, eu já arredondo para 40, mas eu comecei a desenhar aos 5 anos de idade, estudei comecei com 19 anos a estudar, mas tudo que a gente faz na vida, o que a gente gosta de fazer é infinito. Então, assim, é um processo matemático, né? A gente vai vivendo e vai aprendendo sempre coisas novas. Eu estou sempre desenhando, estou sempre estudando, estou sempre ensinando. Na verdade, eu não ensino, eu aprendo com os alunos, né? E aqui tem outras ilustrações que eu fiz do mesmo senhor, usando alguns elementos geométricos. Olha, gente, que bacana. Tá bom? E eu vou aqui fazer algum experimento dos materiais, tá? Criando alguns personagens em cartoon. Eu vou utilizar esse lápis crayon, esboçando com um lápis levinho. Aliás, eu vou com um lápis mais detalhado, que é esse lápis aqui, um lápis da linha crayon, tá? Eu vou começar a fazer alguns esboços, vou criar um personagem aqui. Vou fazer duas forminhas. Com duas forminhas eu vou criar um ser humano e vou criar um mascotinho, um animal, tá bom? Espero que vocês gostem. A princípio aqui eu fiz dois esboços, tá? Muito igual, muito semelhante, duas formatinhas de uma pera, tá? E aqui eu vou encaixar um rosto e aqui eu vou colocar o rosto também, o focinho de um mascotinho, um animalzinho, tá ok? Eu sempre uso umas linhas, uma linha vertical e uma linha horizontal para fazer tipo uma cruz, para fazer uma separação, olhos, nariz e boca.
Aqui eu vou usar a mesma coisa. Lembrando, gente, que assim, o Cartoon, ao mesmo tempo que ele é um desenho simples, ele não é tão simples, porque o Cartoon, ele, como eu tinha mencionado, ele entra na matéria do HQ, do quadrinhos. Você tem que fazer algo meio exagerado, você tem que ser meio ousado no traço, tá? Ele é diferente do desenho tradicional. Eu acho muito lindo o desenho tradicional. Você faz lá o esboço de uma paisagem, um cenário, né? É uma coisa muito bacana. Tem que ter a formação do desenho básico, né? Para depois chegar no Cartoon. O Cartoon parece um desenho simples, mas ele tem uns detalhes aí de comunicação, né? Por exemplo, a comunicação dele é muito mais rápida. Ele parece ser fácil, mas tem algumas técnicas que assim, no começo é difícil. Depois, com o tempo, você exercitando, né, os traços, exercitando materiais, né? Tem aqui também tintas também que servem também, ajudam muito na matéria do Cartoon também, tá? Então, na prática que leva à perfeição, né? Então, deixa eu dar continuidade aqui ao desenho, rapidinho, vou mostrar para vocês aqui. Aí, pessoal, terminei aqui o desenho, tá? Com as duas perinhas eu criei o personagem. Aqui eu fiz o formato de uma pera, uma linha na vertical, na horizontal, aonde eu encaixei os olhos, o nariz e a boca, tá? Essa é a forma básica do Cartoon. E aqui o gatinho. O gatinho ficou meio cabeçudinho, né? E o olhão bem grandão, mas é um mascotinho. Mas eu posso usar outras formas. Eu posso usar um quadrado, um círculo, um retângulo para criar um mascote e para criar também o personagem, o ser humano, tá? Então é isso, gente. É um processo básico no começo. A gente tem que fazer sempre. Se você tiver dificuldade em traçar o desenho, você começa a fazer círculos, treinar. Igual aquele treino que a gente fazia muito em exercício de escola, de primeira série, né, que é a letra O várias vezes. Para que esse exercício e círculos e L? Para você exercitar o seu braço, para você soltar mais a sua mão, né? E depois você vai testando materiais. E uma coisa muito boa, observar bem. O Cartoon, o desenho está muito na observação. É como se fosse uma fotografia. Você vai pegar uma fotografia, tem lá a fotografia, você vai tirar uma foto, você vai pegar a composição da foto, vai escolher o melhor ângulo, vai observar e clica na foto. Então o desenho é assim, o desenho é mais ou menos o mesmo processo. Tem um elemento a parte que a gente fala que é a da observação, e tem a parte criativa também.
O cartoon ele está muito dentro da parte criativa, tá? Dentro da parte criativa. Mas antes da gente fazer a parte criativa, a gente tem que observar muito. Por exemplo, como eu fazeria, como eu posso fazer um goleiro, né? Tem lá, a gente tem que observar a trave, né? O movimento que o goleiro faz. Tem que observar o movimento para mim jogar esse movimento no cartoon. Só que é um movimento bem exagerado. Quando fala de cartoon, o cartoon ele está dentro também da arte cênica. Por exemplo, você olha lá um bonequinho espreguiçando, você pode fazer ele bem exagerado, né? Então, no desenho o realista você faz com todos os detalhes, né? Com a luz e a sombra. Já no cartoon você pode fazer bonequinho de palitinho é o início para um cartoon. Eu acho que é uma comunicação muito rápida, nem tanto que algumas empresas aí tem apresentação de comercial com bonequinho de palitinho, mas muito bem estruturado, o bonequinho muito bem comunicativo, bem simpático. Então ali tem um processo do desenho do cartoon, né? Entra cartoon, entra caricatura, entra shard, entra o quadrinho, tá bom? Agora eu vou fazer um outro experimento com material com nanquim. Eu trouxe aqui um outro material. Eu estou com esse caderninho aqui, gente, vou dar uma outra dica para vocês. Esse livrinho aqui é um livro que eu achei num sebo, tá? Pode perceber que ele está em branco. Quem desenha conhece sketchbook. Tenho em mãos um sketchbook para vocês fazerem uma anotação. Você vai numa cidade, vai num lugar turístico, faça o cartoon, desenha ou faz uma pessoa fazendo uma pose, fala para a pessoa fazer uma pose ali para você desenhar ela ali ao vivo na hora, entendeu? Mas pode fazer no seu estilo. Quem gosta de quadrinhos, use o estilo de quadrinhos. Quem gosta de desenho realista pode usar o desenho realista. Quem tem um traço de cartoon, que é o meu traço, né? Então eu uso um estilo cartoon, tá bom? Aqui eu tenho um sketchbook, que na verdade é um caderninho de desenho improvisado, né? Mas ele funciona como sketchbook, tá? Eu vou criar aqui um outro personagem, um personagem parecido com um personagem que eu gosto muito, que é o personagem o Louro José, que é um personagemzinho como se fosse o papagaio lá, né? Vou criar um passarinho, tá bom? Pode ser um passarinho, um papagaio, uma ave, mas eu vou fazer ele com lápis primeiro, de forma com um traço leve, e depois eu vou usar uma caneta, um marcador ou um nanquim. E eu vou usar uma dinâmica nesse papagaio, tá? Aqui tá um papagaio pirata, acho que fica legal, né? Papagaio pirata. Papagaio pirata, fala bastante que nem eu, apesar que eu sou um pouquinho tímido, mas ao mesmo tempo é um tímido extrovertido. Deixa eu fazer aqui o papagaio para vocês novamente. Porque a gente não expressa às vezes na palavra, às vezes a gente expressa com... Eu geralmente expresso muito nos cartoons. Fiz o meu esboço do meu papagaio aqui, tá? E agora eu vou usar uma tinta, na verdade eu vou usar um canetão, um marcador que ele fica mais rápido, né? Porque o tempo da gente é curto, mas eu vou usar aqui um canetão como se fosse um nanquim. Vou testar outro marcadorzinho aqui.
marcador azul. Não tá funcionando. Vou usar o pretão mesmo. Lembrando, gente, o tipo de papel que eu estou usando aqui é uma espécie de um sulfite, tá? É um papel reciclado. O papel lisinho ele é melhor, tá? Por isso que a minha caneta ela tá dando uma falhadinha. O papel, quando ele é mais lisinho, no caso do cartoon, a caneta ela dá um resultado mais escuro, fica mais bonito o traço. Lembrando que o cartoon, vocês podem usar ele para vários tipos de trabalho, tá? Comunicativo, que nem eu tinha mencionado. Revista, em quadrinhos, anúncio online, né? Hoje, como a gente está na era digital, né? A gente pode fazer o trabalho, todo o processo, todo manual, do jeito que eu estou fazendo aqui, e depois usar o processo digital, usar usar a pintura digital. Eu sou do tempo tradicional, eu gosto mais de usar tinta, aquarela, nanquim. Fazer o piratinho aqui de azul. E a origem do cartoon é bem antiga, eu só não lembro a data, mas o cartoon em jornal, animação também da Disney, né? Geralmente o cartoon ele surgiu daí. E como o papagaio é um personagem, é um mascotinho que tem uma habilidade de falar, eu uso aqui um balãozinho de fala para ficar mais divertido. Ele falando blá blá blá. Tá, então é isso aí. O processo que eu usei, se vocês estão vendo aqui a linha, tem uma linha. A linha transparente, em transparência. Primeiro eu faço a transparência em traço levinho. É uma linha guia. E depois eu vou com o nanquim ou com a caneta preta fazendo os contornos do desenho, tá bom? E aí, o cartoon é uma coisa muito criativa. Você pode criar o seu próprio tema. Eu não sou bom de roteiro. Eu faço o roteiro já desenhando. É legal a gente começar tudo por uma escrita, fazer uma matéria, né? Você pegar uma matéria, por exemplo, no caso da charge ou da caricatura, a gente pode pegar aí um tema, né? Pode ser um tema político, futebol e outros, né? Um tema familiar. Eu geralmente assim, eu gosto de fazer charge, mas não para nada contra fazer charge para denegrir a imagem, não, de maneira alguma. Eu gosto de fazer charge, uma charge mais saudável, que não degrina a imagem de ninguém. Eu gosto de pegar um tema, geralmente já vi muitas assim coisas que acontecem no cotidiano, dentro do trem, dentro de um ônibus, ou alguma coisa que acontece na vizinhança. E aí eu pego aquele tema, escrevo na versão de humor, né? E aí eu começo a desenhar, né? Às vezes eu nem escrevo, já desenho direto, tá? Então é isso aí, o cartoon é uma forma bem criativa, tá? Da gente abordar. É um desenho que parece ser um desenho infantil, mas ele é tão difícil quanto o desenho, eu acho, no meu ponto de vista, mais difícil do que um desenho realista. Admiro muito os desenhos realistas, tenho muitos amigos aí que fazem desenho realista, tá? Tenho amigos que é do cartoon também, da caricatura.
Mas lembrando aí que o Cartoon, como ele é um desenho que se comunica muito fácil, as crianças se comunicam muito fácil com o Cartoon, então você pode usar sua criatividade aí, tá? Pegar um tema engraçado, de repente você pode pegar aí uma frase do vovô, uma frase aí do pai, da mãe, uma coisa engraçada, e você transformar isso em quadrinhos, tá? Em formato de tirinhas. Vamos falar um pouquinho dos HQs, tá? Os HQs aí, que é HQs, histórias em quadrinhos, no caso do cartunista, a área que ele aborda é a área da tirinha, aquelas tirinhas de jornal. Antigamente, as tirinhas de jornais que eu lia bastante, não a literatura, só a literatura, muitos quadrinhos eu lia só a parte visual, que eu tinha muita dificuldade para ler. Eu leio recentemente, há 2 anos, de 2 anos para cá que eu venho lendo bastante. Eu gosto de pegar algumas coisas, Maurício de Souza, Ziraldo e outros, né? Outros nomes aí, artistas que eu admiro muito, né? Mas aí eu crio meus quadrinhos, né? Eu tenho minha linguagem visual, né? A minha linguagem própria. Eu sei que aqui vou falar no caso quem faz cartoon e quadrinhos que não é conhecido, né? No meu caso, aqui no Brasil tem que ser muito conhecido ainda, não só quadrinhos, não só o cartoon, o grafite precisa ser reconhecido em outras áreas também, né? Arte em geral, mas como a gente está aqui abordando aqui o cartoon ele abrange para várias áreas, né? Só precisa ser um pouquinho mais reconhecido, né? E é isso aí, gente. Eu vou falar um pouquinho mais agora sobre as cores. Eu usei aqui o meu papagaio. Eu trouxe, na verdade, só um lápis de cor. Mas esse lápis de cor aqui, ele serve para mim fazer a parte da animação desse papagaio, tá? Eu vou fazer aqui uns esboços bem breves aqui das poses do papagaio. Aqui eu criei o mascotinho. Mas como é que faz para mim animar ele? Para mim fazer uma animação dele, ele se mexendo, ele batendo as asinhas, tirando o chapéu, articulando. Então eu vou usar aqui um lápis vermelho, tá? Pode ser um vermelho ou um azul. Na técnica do cartoon a gente usa muito na animação também. Se você olhar as histórias do Walt Disney, eles usavam muito lápis preto, né? O lápis preto para finalização, que é o que eu estava falando, que eu tinha mencionado antes, que é um esboço levinho. Depois a gente molda o desenho, mas no caso eu vou fazer o traço leve com vermelho, tá? Ou vermelho ou azul, para a gente fazer uma animação do personagem. E depois eu vou começar a modelar o desenho. Eu posso usar várias características do personagem aqui, tá? O nome dessa técnica aqui é Character Design, tá? Eu vou escolher um melhor design pro papagaio. Vou fazer de outras formas, como eu tinha mencionado, que é a forminha do senhor lá, que eu tinha desenhado, em várias formas, mas não fugindo da proporção, não fugindo dos detalhes dele, né? Na verdade, a caricatura é desproporcional. O nariz é grandão, vamos dizer, o queixo aqui é grande, só que na verdade eu usei o que? Um cubo aqui na vertical, um cubo na horizontal, um círculo, aqui um formato meio triângulo, que eu não sei o nome dessa forminha, tá? Eu criei a forma aqui, mas eu não deixei de perder essa essência do velhinho, tá? E na verdade são pessoas que a gente vê na rua. Eu, como sou caricaturista e cartunista, às vezes o que acontece? Eu bato o olho numa pessoa, já fixei o olhar nela, aí eu já gravei os traços dela. E aí eu começo a criar um personagem a partir dessa pessoa, tá? Então aqui, deixa eu voltar aqui no papagaio para vocês verem como é que vai ficar, tá bom? Desculpa, gente, a minha didática é bem simples, tá? Porque como eu
eu fui oficineiro também de cartoon e quadrinhos por 5 anos. Assim, eu falo o bem básico, né? É uma forma simples. É legal você falar uma forma mais técnica, mas acaba se tornando cansativo. Então a gente usa uma linguagem mais popular, digamos assim, né? Mais fácil para a gente entender. Quem lembra do Piu Piu, aquele personagemzinho, eu assisti muito em 90, na década de 90, até o final dos anos 80, no comecinho dos anos 90. O Piu Piu, para desenhar ele, a cabeça dele, a base dele é uma lâmpada. Aquela cabeçona grande, aquele focinho bem pequenininho, aquele biquinho bem pequenininho. Então lembra uma criança, assim, a cabeça, né? Geralmente a cabeça de uma criança, o crânio é grande, o rostinho pequenininho, bem fofinho. Então, só que no cartoon tem um exagero, caricatura, cabeça grande, né? O formato de uma lâmpada certinho, tá? E aí lá dentro você coloca os olhos, a boquinha, né? Olhando, observando a foto do Piu Piu, ali já está o personagem dele desenvolvido. Na verdade, assim, o pessoal fala que tudo tem a criação. Na verdade, não é criação, tudo se copia. Eu já vi algumas matérias do desenho da Disney, algumas ilustrações teve que ter observação. Por exemplo, um animal, um mascotinho dançando, hip hop, por exemplo. O hip hop é um movimento muito bacana. Eu gosto muito da dança do hip hop e outras danças. Para o desenhista fazer uma animação de um personagem dançando, ele tem que captar os movimentos. Então teve que mandar vários desenhistas desenhar na década de 60, em 1950, 1960. Eles faziam várias fotos, eram 24 fotos para fazer uma animação de 1 segundo. Então os desenhistas eram assim também. Um monte de desenhistas tinha que fazer 24 desenhos para fazer uma animação de 1 segundo, desculpa gente, 1 segundo, 24 desenhos por segundo, tá? Aqui eu fiz alguns esboços, gente, bem simples, tá? Para mostrar para vocês, como me tinha mencionado, o tempo é curto, tá? E eu estou fazendo aqui, aproveitar bem o tempo, tá? São 60 minutinhos, mas aproveitar bem esse tempo para mostrar para vocês com muito carinho, tá? Eu amo desenhar, gosto muito de fazer esse trabalho aqui. Estou sempre estudando desenho. Atualmente eu sou cartunista e eu esqueci de mencionar isso para vocês, sou cartazista também. Eu escrevo lettering, aquelas letras de mercado, aquelas letras estilizadas com números, tá? Eu gosto muito de fazer aquele trabalho também, admiro muito esse trabalho, né? Dou os parabéns também pelos cartazistas aí, tenho muitos amigos cartazistas, tá? Fotógrafos também, tá? O que me inspira a desenhar, a fazer ilustração, cinema, fotografia,
tudo relacionado à imagem, me dá inspiração, as pessoas dão inspiração para mim fazer meus cartoons, tá bom? Deixa eu mostrar para vocês aqui o papagaio, tá? Algumas cenas do papagaio, tá? Ó, esse é o primeiro papagaio que eu fiz no canetão. E esse aqui é o outro, é o mesmo, na verdade assim, mudou um pouquinho as características do papagaio, tá? Aqui na verdade eu uso o formato de uma gotinha d'água, o corpinho dele. Depois ele falando, e não posso deixar de fazer. O papagaio com o biquinho fechado, tímido, não é o papagaio. Além de fazer ele como um papagaio, de repente esse papagaio pode parecer com um cachorro, mas o bico dele tem que fazer ele aberto, ele falando com as asinhas batendo, porque o papagaio é um bichinho muito agitado e fala muito. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou usar a modelagem, que é o que? É usar uma arte finalização para o desenho. Uma arte finalização para o desenho, para dar mais vida para o desenho, que é o caso dos animadores da Disney. Eles fazem muito isso. Desenho é uma coisa muito infinita, igual matemática, a gente está sempre aprendendo, tudo na vida, né? Mas na minha área de desenho, eu estou sempre escrevendo, estou sempre compondo alguma coisa, tá bom? Gente, eu vou fazer um esboço aqui, vou terminar esse esboço. A gente tem aí uns minutinhos aí. Os minutinhos, tá? Vou dar uma sequência rápida aqui para vocês. Se vocês quiserem dar uma olhadinha no meu Instagram, tá? Eu vou falar para vocês, para quem quiser fazer uma visitinha na página lá, tá? Cris Magno Cartoon. CRISMAGNO-KARTUM. Cris Magno Cartoon, tá? Lá vai ter os trabalhos lá, as ilustrações que eu faço, as caricaturas, os cartoons, tá bom? E eu tô terminando aqui nossos bonequinhos, os mascotinhos. E é um prazer imenso estar fazendo esse trabalho aqui, mostrar para vocês, tá? Eu sei que nós estamos numa época tão difícil, nesse momento de pandemia, né? Eu fiz muitas ilustrações, muitas charts com relação a esse tema. Muitos brasileiros, né? O mundo todo está passando por esse momento aí. Então, quem gosta de desenhar para se distrair um pouquinho, ou até mesmo quem já trabalha na área, se dedica mais, tá? Se empenha bastante. Vamos ter esperança que as coisas vão melhorar. E se tiver difícil também, vamos ser um soldado. De vez em quando a gente dá uma olhadinha bem para a câmera que foca aqui para dar uma orientaçãozinha para vocês aqui, tá? Tô alienando aqui, deixando alinhadinho aqui meu caderninho aqui, tá? E é isso aí, gente. Tem a modelagem dos bonequinhos aqui do papagaio, tá? Às vezes lembra um papagaio, lembra um tucano, lembra um pombo, tá bom? Mas o principal objetivo é mostrar o papagaio, tá? Se tivesse um tempinho a mais aí, ia dar mais uma detalhadinha, mas o desenho não é, a gente tem que esquecer esse detalhe muito da estética. A gente tem que ir direto no objetivo.
O que o desenho quer passar? Qual é a mensagem que o cartoon quer passar? Ok? Gente, muito obrigado. Quero agradecer aí, tá, por essa oportunidade de passar para vocês um pouquinho da minha experiência aí, tá, do cartoon, tá bom? Para a molecadinha aí, tá, para a galerinha aí, para quem está começando agora, leia muito quadrinhos, tá? Eu sei que a gente está a gente está na fase da tecnologia, mas se vocês puderem ler livros, histórias em quadrinhos, mangás, HQs, tá? Os americanos, com traço americano. Tem muitos desenhistas brasileiros também com traço de HQ, tá? Busquem informações, mas não esqueçam de buscar a primeira essência, que é o traço de vocês, tá? A personalidade de vocês no traço, tá bom? Desde já agradeço e desejo para vocês uma ótima tarde, tá bom? Que Deus abençoe.